A Infância de Romeu e Julieta foi uma das novelas mais problemáticas do SBT e nesse vídeo aqui eu vou falar sobre isso. E aí galera do canal, tudo bom com vocês? E chegou a hora de falar dela, A Infância de Romeu e Julieta. Vocês já estão me cobrando esse vídeo há muito tempo e eu demorei pra gravar, eu admito, gente. A novela já acabou, já faz tempo e nada de sair esse vídeo. Pô, achando que eu tinha me esquecido. Cadê, GP? Não vai ter vídeo de Romeu e Julieta, não? Vai, meu filho, calma. Aqui é assim, a gente demora, mas a gente grava, viu? Demora, mas grava. E o motivo de eu ter demorado tanto pra eu ter gravado esse vídeo é que simplesmente a novela tava flopada. Pois é, não era só a audiência da novela não, sempre que eu falava dela aqui no canal, a audiência não era muito grande, os vídeos tinham poucas visualizações, mas é isso, mesmo tendo pouco, a gente comenta, é aquela coisa, né, isso só vai pesar na minha prioridade de gravação. Se eu tô vendo que um tema não tá tendo uma entrega muito boa, eu ainda assim vou falar sobre ele, mas ele já não vai estar na minha prioridade, então eu vou colocar outros que a galera quer mais ver, que estão mais em alta, como foi o caso da Caverna Encantada, que é uma novela que começou muito bem, então a galera tava pedindo que eu fizesse vídeos falando sobre ela e eu coloquei na prioridade ao invés de gravar sobre a infância de Romeu e Julieta, mas eu não vou parar de falar dela aqui no canal não, gente. Só pode demorar, mas eu não paro de falar. Por isso que a hora chegou e vamos discutir quais foram os principais problemas da novela, né? Principais porque são muitas coisas e algumas delas eu já falei no quadro de coisas sem sentido, então se você não assistiu, depois vai lá dar uma olhada. Tem uma playlist aqui no canal onde tá tudo organizadinho por ordem. Se você não assistiu ou perdeu alguma parte, vai lá assistir porque eu discuto com mais detalhes cada situação da novela que de certa forma foi problemática, né? Então o quadro de coisas sem sentido tem muito a ver com esse aqui também. Aqui a gente fala de uma maneira mais geral, mas lá é mais detalhada. Mas falando sobre a novela em si, o que pra mim foram os maiores problemas? A começar pela falta de foco. Eu achei que essa novela demorou muito pra entregar alguma coisa e quando começou, não entregou. Simplesmente isso, a novela não sabia qual era a história dela, qual era a trama. Vamos lá, deixa eu perguntar pra vocês, qual foi a história da novela? Tá, a gente sabe que tem duas famílias, que elas eram brigadas, lá do Torre, lá do Vila, e só a história era só isso. Parece que o roteiro foi escrito por uma criança, só leu o resumo na Wikipédia. Não, deixa eu ver sobre o que fala Romeu e Julieta. Ah, tem a família A, tem a família tal, eles discutem por causa disso, teve problema no passado, vai ter dois meninos que vão se apaixonar, mas a família não deixa, e pronto. Só. A novela toda foi em cima disso. Isso é muito fraco pra sustentar a trama de uma novela, né? Vamos ser sinceros. Fora que os outros núcleos não eram muito interessantes. A gente tinha as crianças lá do mundo da imaginação, que é a mesma coisa que a gente já viu em outras novelas. O clubinho das crianças, engraçadinha, fofinha e tal, mas que não rendia muita coisa. O Pedalzeira, que era pra ser uma gangue perigosa, que não assusta nem bebê. É aquela coisa, se a novela se focasse nesse público, se dissesse, não, a gente quer atrair a audiência do público infantil, das crianças pequenas, tá tudo certo, não tem problema em ser infantil não, não é um erro. Ok, essa novela não seria pra mim, eu não veria, mas se tá atraindo o público-alvo, tá ótimo, só que o SBT não tem coragem de assumir isso, eles não querem assumir que a novela é pra criança. Simples assim. Aí ficam sempre nesses comentários de que não, essa novela é pra família, a gente tá fazendo novela pra família toda, é pra criança, pro adolescente, pro adulto assistir sem constrangimento nenhum. Tá bom, tudo bem, tá certo, mas se a novela é pra família, faça tramas que atraiam a família. Você acha que o adolescente mais velho, que o adulto vai se interessar em ver esse bando de criança discutindo por besteira? Pedalzeira colando adesivo, pera aí, rapaz, até os velhos mesmo, os velhos não, os senhores, pera aí, rapaz, eles que são atores muito bons, eles davam a moral, né, o ator do Leandro, o ator do Hélio, eram bons atores, né, eles são muito bons, às vezes o roteiro era fraco, não tinha muita coisa, mas eles seguravam bem a cena, mas não agregava muita coisa e só ficava naquela discussão infundada, né, eram umas brigas sem sentido que você não entendia, às vezes parecia que tava tudo bem, mas depois não tava, então a novela simplesmente não rendia. Outra coisa que faltou também foram vilões, não tinha vilão. Gente, qual era o vilão da novela? Aí ficam dizendo pra gente que o vilão era o Fausto, era a Gláucia, era o Vitor, era a Rosalina. Pera aí, Rosalina era a vilã? Sério? Vocês conseguem enxergar a Rosalina como vilã? Porque ela é vendida como isso, né? Até a própria atriz, quando vai dar entrevistas, ela fala, não, porque ela era vilã da novela. Vilã? Vilã? Simplesmente eu vi a Rosalina como tendo algumas atitudes um pouco chatas, às vezes ela não gostava, tinha inveja, ciúmes, alguma coisa assim, mas vilã, gente, ela tava longe de ser vilã. Na verdade, eu acho que a Karen era mais vilã do que a própria Rosalina, né? E muitas vezes também as atitudes dela eram motivadas por isso, porque ela queria ter mais atenção, ela queria que as pessoas valorizassem mais ela, e ela via que isso não acontecia. Ela tinha inveja da Rosalina, ela queria o Romeu, mas o Romeu só queria saber da Julieta, até a própria irmã também tinha mais atenção da galera, principalmente quando ela mudou pro lado do Torre.
Então, até os próprios personagens em si não tinham uma grande vilanesa, né? A Gláucia só veio trabalhar no final da novela, porque a mulher era só chata. Era chata, era insuportável, uma personagem que não rendeu nada. Você tem uma grande atriz, que era a Karen Hills, que ela brilhou na carinha de anjo, foi uma ótima personagem. Aqui seria uma ótima vertente, a gente vendo ela como vilã, mas não foi vilã coisa nenhuma. Ela que canta muito bem, também não foi valorizada nesse sentido, né? Tinha algumas cenas de karaokê que ela cantava uma coisa ou outra, mas não brilhou, não teve nenhuma grande música na trilha da novela. Também não souberam valorizar esse lado dela. A personagem só ficava reclamando, ai papai, queria fazer as coisas lá pra atrair a atenção do pai dela. E no final da novela quiseram colocar ela pra ser vilã, mas não convenceu. O Vitor também não sabia o que queria, ele poderia ter sido um grande vilão. O ator dele mandou super bem, mas também não fazia quase nada. Aí começou bem, depois ficou mal, você não sabia o que o personagem ia render. O Fausto era insuportável, pense num personagem chato, nossa, eu não gostava dele. Você não sabia se ele era engraçado, se não era. Tinha algumas cenas até meio engraçadinhas, mas depois ficava chato de novo. Aí mais uma vez, no final da novela, decidiram que ele ia ser vilão, aí depois mudaram de ideia. Gente, peraí, essa novela não soube ter foco numa trama só. Numa só. A novela não sabia o que fazer com seus personagens. O Romeu e Julieta também, os dois ficarem separados não fazia sentido, né? Porque os amigos não gostavam, não, porque você não pode, porque lá do Vila, porque lá do Torre, porque isso, porque aquilo. Aí depois eles mesmos fizeram amizade com o outro lado. Aí quer dizer que a Lívia pode ficar com o Alex, o Nando pode ficar trocando ideia com a Sofia, a Karen com o Patrick, mas Romeu com a Julieta não. Aí tá errado, aí não pode. Pera aí, gente. Era uma briga besta, os meninos não iam pra escola, quer dizer, ia, mas não mostrava. Outra coisa que prejudicou também foi aquele núcleo da imaginação. Tipo, as crianças em si não eram um grande problema. Elas eram engraçadinhas e tal, mas toda vez que tinha as histórias deles, eu não dava muita moral, né? Eles ficavam passando lá, era engraçadinho, era meu tempo de ficar mexendo no celular. Toda vez que aparecia as crianças lá, eu, beleza, vamos ver os comentários aqui, vamos responder a galera. É, porque era sempre as mesmas coisas, né? Eram fofinhos, eram engraçadinhos, mas eu acho que teria funcionado muito melhor se fosse uma série à parte. As crianças eram boas, elas atuavam muito bem. Eu acho que teria funcionado muito bem se fosse uma série só delas, só daquele núcleo, das crianças e do Pedalzeira. Teria sido muito melhor, poderia ter desenvolvido mais, histórias variadas, né? Não ficava só preso naquilo. Mas não, foi uma novela dentro da novela, porque eram os personagens interpretando outros personagens, né? No mundo da imaginação, no MDMI. Então ficou uma coisa tão arrastada que chegou no momento que isso tava atraindo mais atenção do que o que era pra ser realmente o foco da novela. Vocês perceberam que no final das contas parece que o MDI era o grande objetivo da novela. A novela girou pra no final ser só isso. É, pareceu que a história toda era só esse negócio de MDI, de mundo da imaginação. Pera aí, besteira, eu achei besteira. Fora que tinha personagens que entravam e saíam da novela, né? Como teve aqueles parentes lá da Gláucia, aquela prima dele, né? Teve uma menina lá que foram visitar ele. Eles entraram na novela, depois saíram, não renderam muita coisa. Teve o Príncipe também, fizeram tanto destaque pro Príncipe. O Príncipe chegou, foi-se embora. Teve o Tom do Carrossel, que fez uma pequena participação nessa novela, também não rendeu muita coisa. O Diego também, outro personagem que só chegou lá pra dar um movimento, mas não movimentou foi nada. E a VV, que pra mim foi a melhor, né? Desses personagens que eles adicionaram na novela. Eu gostei muito dela, ela realmente mandou super bem, né? Mas também demorou muito pra entrar. Ela poderia ter entrado na novela mais cedo e ter movimentado mais, porque eu gostei, foi uma boa personagem, pelo menos deu algum motivo pra gente ter raiva de alguém, né? Só poderia ter tido um desenvolvimento melhor. É isso, a novela não sabia o que queria, por isso que a audiência não foi muito boa. Teve índices terríveis, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso, né? Teve a pior audiência do SBT dos últimos anos. Nossa, o negócio foi horrível, gente, o negócio foi vergonhoso. E é isso, né? Como é que você quer atrair a atenção do povo se você não tem tramas interessantes? Os capítulos acabavam do nada, nem tinha um gancho pro próximo. O personagem estava aqui conversando, rapaz, que vontade de comer biscoito. Aí pronto, a imagem congelava e a novela acabava. Aí você ficava, ué, e eu vou querer saber se no próximo capítulo o cara vai comer biscoito ou bolacha? Não, a novela simplesmente acabava do nada, não tinha algo interessante pra te motivar a ver o próximo, não. Simplesmente acabava, o cara tava aqui conversando, pronto, a novela congelava e acabava. É assim que vocês querem aumentar a audiência? Fica difícil, né? A trilha sonora também não achei lá grande coisa, tinham composições muito boas, como o tema do Romeu e da Julieta, né, o Pra Sempre. Como ver a mais bela estrela do céu. Mas tinham outras músicas que, pera aí, aquele do ai, 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 plim. Essa daí virou meme. É só assim pra novela ficar na boca do povo, né? Fazendo uma música dessa. Pera aí, pô. A novela do SBT tinha cada música boa. Os caras vai falar um negócio desse. Até o clipe mesmo foi a maior resenha. É, pelo menos virou assunto, né? Fora os péssimos protagonistas adultos. Uma coisa que a gente pode admitir é que as novelas do SBT pelo menos tem bons personagens e personagens marcantes. Você tinha lá a professora Helena.
Ela tinha seus problemas, né, seus defeitos, já fiz um vídeo falando sobre ela também, ela é meio chorona, mas pelo menos era uma personagem marcante, né? Tinha ela com a Suzana, ela o Renê, dava pra desenvolver bem a história. Chiquititas, tinha a Carol, o Júnior, depois veio o Fernando, Cúmplices de um Resgate, Otávio e Rebeca, depois em Carinha de Anjo a gente teve a irmã Cecília, o Gustavo, Poliana, que tinha tia Luiz, o Marcelo, ou seja, as novelas do SBT tinham bons protagonistas, que tinham seus defeitos, mas eram personagens que te motivavam a querer ver o casal se formando, eles também resolviam muita coisa. Agora aqui, quem era o protagonista da novela? A Mari? O que foi que a Mari fez nessa novela? Ficar o tempo todo reclamando de cara feia? Porque essa mulher só ficava de mau humor. Era o tempo todo ela, essa Vera, ai não quero saber, ai porque eu fui presa, ai porque eu não gosto dessa família. A mulher toda hora emburrada, até com Daniel. Daniel foi um besta. Aquele cara foi besta, viu? Porque pensa num cara mané. Não sabia o que queria, porque o cara já tinha se separado da Mari, não sabia se ficava com ela, se não ficava, e depois só ficava, ai Mari, ai Mari, ai Mari. Foi trabalhar lá, depois foi a Thelma, ai porque não queria a Thelma, aí não tratava a mulher bem. Aí depois veio a outra mulher lá, Domitila, mulher bonita, super legal, tratava ele bem, e ele simplesmente largou ela por besteira, porque o cara não sabia o que queria. Aí depois ficou besta atrás da Mari, ai Mari, parecia menino. Parecia moleque. Poxa, nem as crianças estavam agindo dessa forma. Até o Romeu, eu tô apontando pra mim porque até o Romeu tinha mais atitude do que esse cara. Isso era um bocó, rapaz. Era um mané. Esse Daniel era um mané. E pior que ele era um bom ator, porque eu gosto do trabalho desse ator. Ele fez ótimas novelas na Globo. Não é à toa que a novela ainda tava no ar, né? Eles já tinham terminado de gravar e eles tinham contratado ele pra voltar pra Globo, pra fazer lá o Família é Tudo, né? Pra substituir um ator que não poderia gravar. Aí ele foi lá e fez o papel. A novela ainda tava no ar, Romeu e Julieta, e o cara tava no Família é Tudo. E fazendo um papel muito melhor do que na infância de Romeu e Julieta, porque eles não souberam valorizar também esse lado engraçado dele, porque ele é um cara muito divertido, os papéis dele eram mais focados nisso. Aqui não, ele nem era engraçado, nem era aquele personagem moral, né, aquele cara sério e tal, não, era um cara que só tava lá, mas não rendia nada. A Mari era chata, vamos admitir, ela era chata, insuportável em muitos momentos também. A Vera, uma ótima atriz, né, Bianca Rinaldi, finalmente voltando às novelas do SBT, ela que já tinha feito ótimos projetos na emissora, mas aqui, o que ela fazia? Só ficar reclamando, mesmo jeito da Mari, só ficar de cara feia. Aí o pai do Romeu também era um bom personagem, mas também era bocó, porque não sabia o que queria. Depois quando ficou sabendo lá que o Theo era filho dele, aí só ficava com aquela carinha lá, ai Theo, ai Vera, ai... Peraí, gente, esses personagens, ô bando de gente chata, viu? Misericórdia, eu gostava deles, eu gostava dos atores, mas não tinha desenvolvimento. Essa novela teve os piores protagonistas adultos que eu já vi. Ninguém ali tinha moral pra ser protagonista não. Quem era o protagonista? O Daniel? O que o Daniel fez? A Mari? O que a Mari fez? A Thelma era muito mais interessante. E o pai do Alex. Os dois eram personagens muito melhores do que esses outros, mas que também não foram valorizados pela trama. Ah, o SBT não valoriza personagem, novidade. Eu nunca vi isso acontecendo, nunca vi, nunca vi. Primeira vez, inédito, impressionante, né? Mas a novela também teve seus acertos. Eu gostei muito da Karen com o Patrick, embora eles poderiam ter tido um desenvolvimento melhor, mas foi uma dupla legal. Eu acho que isso não estava programado, provavelmente nem ia rolar, mas eles viram que a química tava tão boa, que o desenvolvimento dos dois tava legal, os dois atores, né? Os fãs também curtiram bastante, que deram mais tempo de tela pra eles. Gostei também da Lívia e do Alex. Pra mim eles estão na lista dos melhores personagens das novelas do SBT. É uma pena que também não tiveram lá grande desenvolvimento. Eles poderiam ter sido protagonistas, né? Não foram, mas poderiam ter sido. A Julieta também gostei bastante da personagem, né? Ela merecia uma novela melhor. Eu digo a personagem em si, né? A atriz, quem sabe, ela pode fazer outros projetos lá no futuro, né? Mas eu gostei da personagem. Só o Romeu que eu achei mais ou menos, né? O Romeu era legal. Aí porque ele era molinho demais, né? O bicho era meio fraquinho às vezes. Ele parecia que tava sempre com sono. E aí, Julie? E aí, gente? Não, Alex, não isso. Ele podia render mais coisas, né? E as crianças, como eu falei do núcleo da imaginação, eram crianças engraçadas, eram legais, só aquela trama de imaginação ficou muito repetitiva. Já a turma do Pedalzeira... Deixa quieto, não, esses daí eu prefiro nem comentar. A Porsche e o Bassânio também foram uma dupla legal. Às vezes dava raiva porque ele era besta demais, mas ok. E a Porsche era uma ótima personagem, eu gostei de toda a trama dela, né? Em alguns momentos era chato por conta do pai, mas eu gostava dos dois. Tirando isso, foi uma novela sem foco, sem objetivo, não sabia que história contar. E quando terminou a gente ficou com essa sensação, tipo, gente, o que foi que aconteceu nessa novela? Né? Foram tantos capítulos, mais de 300, e a sensação que ficou é que não aconteceu nada. Sério, a gente consegue resumir em um vídeo toda a trama da novela. Vocês ficaram com essa sensação, que parece que não aconteceu nada? Nossa, eu fiquei 300 capítulos assistindo o quê? Né? Se eles tivessem feito uma série de 20 episódios, dava pra ter resumido tudo que aconteceu nessa novela. Tudo de importante.
Sério, em 20 episódios dava pra ter feito e teria sido muito melhor, ou até mesmo um filme, do que fazer uma novela que arrodeou e não saiu do lugar. Ai. Aí no último capítulo, na última cena, o casal beija. No último capítulo é que vem ter beijo. Tá bom, tá certo. Enfim, gente, eu não vou falar mais tanta coisa assim pra não ficar muito repetitivo e porque o quadro de coisas sem sentido vai continuar. Pois é, por mais que a audiência não esteja muito boa, por mais que eu demore a lançar vídeos, mas eu não vou parar. É isso aí, mesmo que ninguém esteja falando de Romeu e Julieta, eu aqui vou continuar falando. O canal a gente não para não, só para quando ninguém estiver gostando mais. Se vocês não quiserem, eu não faço, mas se vocês quiserem, vou continuar lançando vídeos de coisas sem sentido da novela. Nesse quadro eu vou dar mais detalhes de várias tramas que aconteceram, né? E eu vou explicar melhor porque que elas são sem sentido e os problemas delas. Sobre o final da novela em si, né, o último capítulo, depois também no quadro de coisas sem sentido eu falo sobre isso e eu posso fazer um vídeo à parte só falando sobre esse último capítulo, né? Eu tenho um quadro também pra falar só sobre os finais das novelas. Mas resumidamente, o que aconteceu foi isso, né? Foi uma novela que, na verdade, eu nem vou dizer que ela prometeu muito, porque ela não prometeu nada. Desde o começo, ela já parecia que não teria foco e no final não teve. É uma pena porque os atores eram muito bons. Eles mereciam ter ganhado um projeto melhor. Fazer o quê? Mas é isso, galera, esse foi o vídeo, essa é apenas a minha opinião, a de vocês pode ser diferente, não tem problema nenhum. Como eu disse, a novela não era ruim, pra mim Poliana Moça ainda foi pior. Era divertido acompanhar vários momentos, eu gostava dos personagens, só achei que a história poderia ter sido melhor, né? Ela não me motivava a continuar assistindo, eu só assisti por causa de vocês, porque eu tinha que gravar os vídeos aqui pro canal, mas se fosse por minha conta mesmo, eu não teria, eu teria parado na metade. Eu acho que até antes da metade, né? Fazer o quê, né? Mas comenta aí o que foi que vocês acharam, se vocês gostaram dessa novela ou não, se vocês assistiram, se vocês viram até certa parte, depois pararam, enfim, o que é que vocês acharam da novela. Não se esquece de deixar o like, fortalece demais o canal e mandem mais sugestões de vídeos, né? Vocês querem que eu fale sobre os problemas de quem? Eu vou falar também sobre os personagens especificamente, né, dessa novela, vou falar do problema de cada um e nesses vídeos aí eu dou mais detalhes também sobre outras tramas que eu não citei aqui. Também verifica aqui se você está inscrito no canal, isso me ajuda demais, mandem mais sugestões e é isso, galera, a gente se vê na próxima, eu tô indo e fui, valeu!